Umidade relativa assusta um pouco. Então, tá bom. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Hoje a gente vai falar, então, de condensação, nuvens e precipitação. Estão vendo aí? Aham. Então, tá, jóia. Então, vamos lá. A gente vai começar falando um pouquinho, uma introdução sobre a parte de condensação, nuvens e precipitação. Depois eu vou falar para vocês sobre as causas da condensação, né? As nuvens, eu vou apresentar para vocês, né? E depois vocês têm lá na UFPR Virtual as imagens, né? As características de cada uma dessas nuvens. E é bacana que vocês identifiquem elas, né? Então, todo momento vocês deem uma olhada para o céu e identifiquem, né? Vocês vão ver que às vezes tem uma, às vezes tem outra, né? E às vezes tem uma mistura entre elas, e às vezes uma nuvem está se transformando em outra, né? Então é legal vocês terem esse contato e saberem o seguinte, o que as nuvens estão indicando. Depois a gente vai falar um pouquinho da precipitação atmosférica e sobre o orvalho e a geada, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vocês viram muito disso daqui lá no ensino médio, né? Essa questão da transformação ou mudança de estado físico. Então, você tem lá do sólido para o líquido para o gasoso, né? Então, a fusão, a vaporização e a volta aqui, né? Liquefação ou condensação, solidificação, e quando passa direto aqui, tanto do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido, chamado de sublimação. Tranquilo? Tem um erro nessa imagem. Qual que é esse erro? Vamos ver se vocês acertam. Vai lá, pessoal. Podem chutar. Nenhum chute? Lucas, algum chute? Fernanda? Nenhum. Nenhum? Então vamos lá, ó. Eu falei para vocês, sólido, líquido, o que seria isso daqui? Gasoso, Ah, né? gasoso. E a nuvem é líquida, né? Isso, exatamente. A nuvem é líquido, não é gasoso, né? O gasoso aqui seria invisível, né? O vapor de água na atmosfera, ele na realidade é invisível. Então aqui você tem a nuvem, lembrando, a nuvem o que é? Gotículas de água e ou cristais de gelo em suspensão. Então, aqui estaria errado, né? Estaria errada essa figura aqui, tá? Mas o que interessa para a gente é a transformação, então, do vapor, que é invisível, para o líquido, e aqui sim estaria a nuvem, né? Então, essa condensação, ou chamada liquefação. E nos interessa também essa passagem do vapor diretamente por sublimação para o estado sólido, né? Quando que acontece isso? Acontece quando a gente tem a formação da geada, né? Então, a geada nada mais é do que o processo de sublimação do vapor de água diretamente para o estado sólido, né? Por isso que forma aquele desenho diferenciado, né? Forma de leque, uma forma mais pontiaguda ali, porque você está tendo a transformação direta do vapor para o estado sólido, né?
Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, e que vocês veem bastante também no ensino médio, é essa figura aqui. Se vocês forem lembrar, né, sempre tem aquela questão assim, qual que é a quantidade de energia, o que eu necessito para transformar um gelo que está a menos 20 graus Celsius até uma temperatura de, por exemplo, 120 graus Celsius. E o que você faz? Você aplica a equação do Q igual a M vezes C vezes delta T, né? Então, quantidade de energia necessária é igual à massa, aí você pega a massa do gelo vezes o calor específico da substância vezes ΔT, que seria a variação de temperatura. Então, nesse primeiro momento aqui, onde não existe mudança de estado físico, aqui você tem o gelo no estado sólido, você utiliza a formulazinha do Q-macete. O ΔT, então, variação de temperatura de menos 20 até zero. Aí depois, opa, eu tenho mudança de estado físico aqui, nessa fase B. Que equação que eu aplicava? A equação do Q-mole, né? Era o Q-macete e o Q-mole, né? Você continuava com a massa, mas você tinha o calor latente, que você usa todo momento que você tem mudança de estado físico. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho sólido mais líquido. Então, enquanto todo o gelo não se transformar em estado líquido, eu não tenho aumento de temperatura. A temperatura vai ser igual a zero. Aí todo sólido se transformou em líquido. Aí eu passo para essa fase aqui, que é a fase C. Eu tenho só o líquido. Aí a água vai se aquecendo, aquecendo, você vai fornecendo energia, até o momento que chega a 100 graus Celsius. Então, nessa fase aqui, você aplicou o Q-macete novamente. Aí, o que acontece? Aqui, quando chega a 100 graus Celsius, você tem, né, a água evaporando, né? A ebulição da água. Então, aqui você tem o líquido mais o gasoso. Tá? Então, aqui você aplica novamente Q-mole. E aqui, depois que todo o líquido se transforma em gás, você tem o estado gasoso. Certo? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque notem que daqui para cá, eu estou fornecendo energia para o sistema. Então, eu vou fornecendo energia, eu vou provocando o aumento de temperatura e a mudança de estado físico. Agora, quando a gente trabalha vapor para líquido ou vapor para sólido, o que está acontecendo? Eu estou saindo daqui e eu estou indo para cá. Então, notem que é o caminho inverso. Então, se eu saio daqui e venho para cá, o que está acontecendo? Ao invés de estar fornecendo energia para a substância está liberando energia para o ambiente. Né? Então, é um processo importante que você transfere a energia de um local para outro. Tá? Então, sempre que você tem a transformação do estado de vapor para, para as nuvens, né? Você tem ali a condensação, você tem uma liberação de energia para o ambiente. Tá? Então, isso é importante a gente entender e relacionar, não só pensar na mudança de estado físico, mas também pensar na questão energética que está envolvido com esse processo de transformação. Tá bom? Entenderam isso? Sim. Sim?
Então, tá, joia. Qualquer dúvida, pessoal, estão perguntando, tá? E daí a gente passa para cá, ó. O que vai acontecer? Quando eu tenho, né, esse processo de condensação, eu vou ter a formação de nuvens. Nuvem, o que é então? Gotículas de água e ou cristais de gelo em suspensão. Mas eu posso ter também a formação, por esses processos, a formação do nevoeiro. O que é o nevoeiro, pessoal? O nevoeiro é uma nuvem que tocou o solo. Então, é uma nuvem que a altura da base dela é igual a zero. Tá? Então, nevoeiro nada mais é do que isso. Então, vocês viram lá, a gente falou do processo de sublimação, né? Quando uma determinada massa de ar ela vai descendo durante a noite, porque ela vai emitindo energia, segundo a lei de Stefan Boltzmann. Então, essa massa de ar, ela vai emitindo energia. Ao emitir energia, ela vai diminuindo a temperatura. Diminuindo a temperatura, a massa específica dela fica maior, ela vai descendo, né? E como ela vai diminuindo a temperatura, vai chegar um momento que o exímio, a pressão real de vapor de água, se torna a pressão máxima de vapor de água e você tem a condensação. Então, você tem a formação do nevoeiro e esse nevoeiro fica ali em contato com a superfície. Isso acontece muito em Curitiba, né? Esse processo de sublimação. Então, pela manhã você tem aquele nevoeiro, né? Em determinadas épocas do ano. Tá? Esse nevoeiro, de uma forma geral, o que acontece? À medida que você tem ali o sol, né? A entrada de energia, essas gotículas de água, elas acabam evaporando, e daí você tem, né, o nevoeiro se dissipando, né, logo na parte da manhã ainda, certo? Além disso, a gente tem a formação do orvalho e a gente tem a formação da geada. Como que é isso daqui, pessoal? Então, vamos lá. Vocês viram, vocês determinaram o ponto de orvalho. Lembra do ponto de orvalho? Tá? Então, o ponto de orvalho, você vai diminuindo a temperatura, né? Mantendo ali o mesmo ambiente. Vai chegar um momento que a pressão real de vapor de água se torna a pressão máxima, e a partir desse momento você começa a ter a condensação. Tá? Então, imaginem o seguinte, uma situação em que você tem, né, digamos, 25 graus Celsius, né, e essa temperatura, ela vai caindo. Vai chegar um momento, digamos lá, com 18 graus Celsius, que é o meu ponto de orvalho. Tá? Então, você determinou o ponto de orvalho 18 graus Celsius. O que vai acontecer? Se durante a noite essa temperatura chegar a 20 graus Celsius, eu não tenho formação do orvalho. Se essa temperatura chegar a 16 graus Celsius, eu tenho essa quantidade aqui formada de orvalho. Se essa minha temperatura chegar a 10 graus Celsius, eu tenho essa quantidade aqui formada de orvalho. Agora, eu posso ter uma situação particular em que o meu ponto de orvalho ele é negativo. Tá? Meu ponto de orvalho aqui nessa segunda situação, digamos que ele é menos 2 graus Celsius. Tá? Eu tenho uma situação em Curitiba de inverno, que eu estou lá durante o dia com 15 graus Celsius. Aí o que acontece durante a noite? Durante a noite, a temperatura caiu para 5 graus Celsius. Teve formação, atingiu o ponto de orvalho? Não, atingiu o ponto de orvalho. Agora, se durante a noite a temperatura mínima atingir, por exemplo, menos 4 graus Celsius, o que vai acontecer? Ao invés de você ter a formação do orvalho, que é líquido, você vai ter a formação da
geada, né? Então, você vai ter a passagem do estado de vapor para o estado sólido pelo processo de sublimação. Então, você tem aqui a formação da geada. Então, você teve aqui até menos 4 graus Celsius, formação da geada. Agora, digamos que a temperatura estava a 15 graus Celsius e o ponto de orvalho menos 2, e a temperatura durante a noite esfriou muito e foi para menos 10 graus Celsius. O que acontece nesse caso? Você tem uma formação de uma geada bastante severa, tá? E além disso, mais um detalhe, e que eu vou repetir isso depois para vocês, que é o seguinte: eu posso ter uma situação como essa daqui, ó. Eu tenho ali, como eu coloquei antes ali, 15 graus Celsius, né? O meu ponto de orvalho, ele vai ser 2 graus Celsius positivo agora. Tá? Então, esse é o meu ponto de orvalho. E o que vai acontecer? A temperatura mínima durante a noite foi menos 4 graus Celsius. O que vai acontecer nessa situação? Nessa situação, a temperatura foi diminuindo, chegou em 2 graus Celsius, começa a ter a formação de orvalho, só que esse orvalho, ele atinge o ponto, né, de congelamento da água. Então, o que está acontecendo aqui? Esse orvalho, ele acaba congelando. Então, você tem a formação aqui de orvalho congelado. Então, tem 3 coisinhas aí para vocês guardarem. Eu posso ter a formação de orvalho, que é simplesmente aquela água, aquele líquido que fica depositado sobre a grama, por exemplo, que é muito evidente. Eu posso ter a formação da geada, que a geada vai se formar por um processo de sublimação, e eu posso ter o orvalho congelado. Então, eu tenho a condensação, e essa condensação ela acaba congelando em função da baixa temperatura. Tá certo? A gente vai falar um pouco mais a respeito disso para frente, vocês vão ter exercícios a respeito disso também. Então, olha lá. Então, eu comentei com vocês das nuvens, dos nevoeiros, do orvalho e da geada. Quando eu tenho uma nuvem, para que eu tenha a precipitação, o que acontece? Aquela nuvem ela vai acumulando gotículas de água, né, cada vez mais, e vai chegar um momento que aquela nuvem não suporta tamanha quantidade de água. E acaba ocorrendo a precipitação. Tá? Então, é um processo, a precipitação nada mais é do que um processo avançado de condensação da nuvem. Para que ocorra a precipitação, né, é necessário que eu tenha uma superfície de contato da gotícula. Então, essa superfície de contato é chamado de núcleo de condensação. Nada mais é do que impurezas que eu tenho em suspensão no ar. Então, quando eu tenho esses núcleos de condensação, a precipitação ela vai ocorrer com uma umidade relativa um pouco menor. Vamos lá. A classificação, então, dos núcleos de condensação. Eu tenho os núcleos de condensação chamados de nêutrons, que, na realidade, como eu falei para vocês, são partículas em suspensão no ar, os núcleos de condensação. Só que dentro disso, você tem os nêutrons, que na realidade é poeira comum em suspensão e que não atua como núcleo de condensação. Quer dizer, eles não vão agrupar essas gotículas de água que estão em suspensão para que elas possam cair, para que elas possam precipitar. Aí eu tenho as substâncias, os núcleos de condensação moderadamente higroscópicos. Então, são sais marinhos que estão em suspensão. Né? Então, esses sais marinhos, eles podem promover a condensação com umidade relativa entre 97% e 98%.
Aí você já tem a condensação acontecendo. E os núcleos de condensação higroscópicos, que são óxidos de enxofre, nitrogênio ou fósforo e outros produtos gerados em centros urbanos e industriais. Podem, então, induzir a condensação com umidade relativa a partir de 80%. Então, o que acontece? Você tem lá uma massa de ar. Se essa massa de ar ela tiver umidade relativa de 80% e eu tiver esses núcleos de condensação em suspensão, essa massa de ar ela já condensa, ela já vai formar a nuvem, né? A partir desse momento, formada a nuvem, ela vai cada vez mais ali, né? Se você tiver umidade na atmosfera, ela vai agrupando todas aquelas partículas, né, todas aquelas gotículas, e vai chegar um momento onde você tem um estado avançado de condensação, que essas gotículas vão precipitar. Então, podendo causar uma chuva mais intensa, menos intensa, podendo causar, dependendo da temperatura, uma chuva de granizo, né, saraiva, que a gente vai falar mais para frente. Se eu perguntasse para vocês, quais são as causas da condensação? Então, como que eu posso ter a condensação? Então, a primeira forma é pela diminuição da temperatura, que a gente já falou aí, né? Eu já dei o exemplo para vocês. Então, olha lá, ó. Esse resfriamento, então, do ar úmido, né, vai provocar condensação. Então, eu dei o exemplo para vocês, né, um dos tipos aí, que seria o seguinte: você se fecha no quarto que você está nesse momento e começa a diminuir a temperatura. Vai chegar um momento, né, que o exinho, a pressão real de vapor de água, essa pressão que está aí nesse momento, vai se tornar máxima. Por que ela se torna máxima? Porque quando você diminui a temperatura, você está diminuindo também a capacidade do ar em manter aquela umidade. Então, a evidência disso é que a parede do quarto de vocês, ou da sala de vocês, vai começar a escorrer água, tá? Então, uma evidência de que você está tendo condensação. Mas esse resfriamento do ar úmido, ele pode se dar pelo resfriamento por condução de calor. Então, lembrando dos processos de transferência de energia, né? Condução, convecção e radiação. Então, resfriamento por condução de calor. Então, o que está acontecendo aqui? O ar, com uma maior temperatura, passa por uma superfície com menor temperatura, provocando o orvalho. Então, é só você lembrar o seguinte: deixa uma chapa de metal no terreno de vocês, né, no quintal, e o que vai acontecer durante a noite? O ar que está com uma maior temperatura vai passar por ali, e aquele ar ele vai entrar em contato com a superfície com menor temperatura. Aquele ar que está ali próximo dessa superfície com menor temperatura, né, ele vai acabar condensando. Então, você tem aquela chapa, ela vai ficar molhada, então formando o orvalho. Resfriamento devido à radiação. Então, radiação, todo o corpo emite radiação, emite energia. E quando emite energia, você vai diminuindo a tua temperatura, por isso, resfriamento. Ele ocorre principalmente à noite, é um processo mais lento e produz nevoeiro ou produz nuvem. Né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? A questão de uma massa de ar que vai emitindo ali radiação, está lá em cima, né? Ela vai emitindo radiação, ela vai descendo. E à medida que ela vai descendo, ela pode formar uma nuvem, né? E fica lá uma nuvem do tipo estratos. Ou ela pode descer mais ainda e tocar o solo, né? Daí você tem a formação do nevoeiro. Então, isso depende, claro, da temperatura dessa massa de ar, depende da quantidade de vapor que tem ali naquele ambiente.
E eu posso ter o resfriamento, então diminuição da temperatura por expansão adiabática, né? Então você vai aumentar o volume, expansão adiabática, sem troca de calor. Então é o principal processo de formação das nuvens. Ele vai resfriar o ar rapidamente e pode produzir aí precipitações moderadas ou intensas. Então, nesse caso, o que está acontecendo? É um movimento de subida do ar. Então, você pega uma determinada massa de ar, nessa massa de ar aquecida, por um processo aí de convecção, ela sobe. Quando ela sobe, o volume dela aumenta, né? Então, você tem uma redução da pressão, o volume dela aumenta, causando resfriamento, e esse resfriamento faz com que a pressão real de vapor de água se torne máxima, né? E você pode ter, nesse caso, precipitações moderadas, então, mesma coisa, dependendo da temperatura e da pressão de vapor de água, ou intensas, se esse processo for muito abrupto. Eu posso ter também, então vocês viram aqui, voltando rapidamente, resfriamento seria uma das formas de eu provocar a condensação. Outra forma seria aumentar a quantidade de vapor. Então, eu pego aí no quarto de vocês, na sala de vocês, e fico jogando vapor de água aí dentro. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que, claro, aquele vapor ele vai condensar, né? É mais ou menos como se fosse um banheiro, né? Que você tem ali uma mesma temperatura, mas você está jogando, né, vapor ali naquele ambiente. Claro que você vai ter a condensação daquele local em determinado momento que a pressão real se torna pressão máxima. Quando que ocorre isso no ambiente? Quando uma massa de ar frio, ela mais uma superfície líquida quente, né, tem aí a evaporação. Então, você tem, nesse caso, os chamados nevoeiros de evaporação. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem um lago, tá? E vocês sabem que esse lago, essa água, tem um calor específico alto. Então, ela demora para esquentar e demora também para esfriar. Então, durante a madrugada, esse ambiente todo já está resfriado, enquanto esse local aqui, a água ainda está quente. A água, estando quente, ocorre aqui a evaporação, e esse vapor de água, quando entra em contato com ar frio, acaba condensando. Então, formando o que a gente chama de nevoeiro de evaporação. Vocês vão passear no parque, às vezes, né, no Parque Barigui, no Parque Bacaxiri, né, onde você tem aí lâminas de água, e às vezes vocês vão ver que está tendo como se fosse um nevoeiro mesmo ali, formando sobre a água. E daí você pode explicar para os amigos de vocês que isso se dá em função do aumento da quantidade do vapor, né, em um local, né, que está com uma temperatura menor. Então, a água está com uma temperatura maior, evaporando e entrando em contato com o ar que está com uma temperatura menor, provoca o chamado nevoeiro de evaporação. E o último caso é uma mistura com a massa de ar de menor temperatura, né? Então, o que vai acontecer? O teor de vapor de água tem que ser maior do que a capacidade de retenção da temperatura resultante e acaba formando diversos tipos de nuvens, né? Então, você tem aí uma mistura de uma massa de ar de menor temperatura, e quando você tem essa entrada de massa de ar de menor temperatura, em contato com aquele ambiente que tem uma maior quantidade de vapor de água, ela acaba condensando, tá? Então, só um exemplo para vocês aqui de nevoeiro de evaporação. O que a gente tem aqui, ó? Formação de geada na parte externa e ali dentro tem o nevoeiro de evaporação. Então, como que ele se forma? A água ainda está mais quente, a água ainda está evaporando
quando ela evapora aqui, entra em contato com esse ar que está mais frio, a pressão real de vapor de água se torna pressão máxima e você tem a formação desse nevoeiro aí. Você tem o processo de condensação, tá? E as nuvens? Vamos lá. Nuvem, então, como eu falei para vocês, é o conjunto visível de partículas de água líquida e ou gelo em suspensão na atmosfera. Então, dependendo da altura dessa nuvem, você vai ter água líquida, as nuvens mais baixas, né? Ou gelo nas nuvens mais altas. Então, notem que você pode ter também o conjunto água e gelo. Resultam, então, do resfriamento causado pela expansão do ar sob efeito de pressão reduzida. São formadas, então, pelo movimento vertical, como eu mostrei para vocês. Então, você tem uma massa de ar aquecida, ela sobe, né, sofre ali expansão adiabática, e você tem a formação das nuvens. E algumas são formadas pela mistura, então, de massas de ar de diferentes temperaturas, que vocês viram, né, as frentes quentes e as frentes frias, formando diferentes tipos de nuvens. As nuvens, elas podem ser classificadas em função da altitude. Então, você tem nuvens baixas, médias, altas e de desenvolvimento vertical. E pela aparência, você tem as nuvens do tipo cirros, estratos e cúmulos. Pela Organização Mundial de Meteorologia, a chamada OMM, o que acontece? Então, a Organização Mundial de Meteorologia, né? Essa combinação aqui vai dar origem a 10 tipos de nuvens. Vamos, daqui a pouco, falar delas. A variação da altura das nuvens, de acordo com a região latitudinal, em quilômetros, é dada em 3 classes, então, como vocês viram: alta, média e baixa. E tem aquelas de desenvolvimento vertical. Então, as nuvens altas, notem que as nuvens altas, elas vão estar na região tropical de 6 a 10 quilômetros de altura. As nuvens na região temperada, 5 a 13, e na região polar, de 3 a 8. Aí você pode perguntar assim, tá, mas por que a altura das nuvens altas, ela diminui, né, do trópico, né, dos trópicos, né, para a região polar? Se vocês forem lembrar do segundo capítulo do material que eu passei para vocês, que é de atmosfera, a atmosfera, né, ela vai reduzir a sua altura, né, do Equador para os polos. Então, aqui a atmosfera é um pouco menor, né, aqui um pouco maior, né, a troposfera, né? Então, em função disso, a altura das nuvens também vai acompanhar esse comportamento aí, tá certo? Nuvens médias, 2 a 18, 2 a 7 e 2 a 4. E nuvens baixas, todas abaixo de 2 quilômetros. Bom? Combinando, então, as nuvens, né? Então, você tem o seguinte: as nuvens chamadas de cirros. Então, você tem a denominação dela, você tem a simbologia, então, como que ela é representada. Então, vocês viram lá quando a gente falou de massa de ar, né? De frente fria, de frente quente, vocês viram lá que tinha CI. CI representa as nuvens cirros. Sempre que você tiver cirros, são nuvens altas, tá? Então, começou ali com cirros, nuvens altas, 6 a 18 quilômetros. Então, você tem cirros, CI, cirroestratos, CS, e cirrocúmulos, CC. Depois você tem as nuvens alto, e daí cuidado, né? Embora seja alto aqui, né? Essas nuvens, elas estão
na altura média, de 2 a 6 quilômetros. Então, altoestratos, AS, e altocúmulos, AC. Depois, as nuvens estratos, ST, estratocúmulos, SC, e nimboestratos, NS. São nuvens todas baixas. E as nuvens de desenvolvimento vertical, que são as nuvens cúmulos e cumulonimbus. Então, CU e CB. Aquelas de desenvolvimento vertical se desenvolvem aí de 600 metros até 18 quilômetros. Tranquilo? Então, vamos falar rapidinho um pouquinho sobre cada uma delas. Mas antes, pessoal, vamos fazer o nosso intervalinho, né? Senão vocês ficam muito cansados, tá bom? Podemos fazer um intervalinho aí de 15 minutinhos e já voltamos? Pode ser. Então tá bom. Então agora 9 e 8, somem aí. Vamos fazer o seguinte, 9 e 25 a gente volta, tá bom? Tranquilo. Tá bom. Vou dar 2 minutinhos aí para vocês a mais. Olha que beleza. Dá para tomar até mais um cafezinho, tá? Digamos que seja o chorinho, tá? Então, até já, pessoal. Até.
Pessoal, voltando. Vamos fazer a chamada. Fernanda. Aqui. Lucas. Tô aqui. Então, beleza. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentaçãozinha. Aqui é uma passagem rápida, pessoal, pelos tipos de nuvens, só para vocês terem uma noção, né, do que vocês podem encontrar no céu. Como eu falei para vocês, às vezes vocês vão encontrar um tipo de nuvem, né, como nesse caso que você está mostrando aí as nuvens do tipo cirrus, né? Às vezes você vai encontrar mais de um tipo de nuvem, às vezes nuvens baixas, médias, altas, desenvolvimento vertical, né? E às vezes nuvens que se você for analisar bem, elas não se enquadram em nenhum desses 10 tipos. Quer dizer que são nuvens que estão em transformação ou em formação, né? Então, a nuvem do tipo cirrus, ela tem essa aparência delicada e fibrosa, cor branca, formada por pequenos cristais de gelo, né, que eu falei para vocês, que toda a família Cirrus são nuvens altas, por isso formadas por cristais de gelo. Apresentam diversas formas, como tufos, então, isolados, plumas, que são chamados rabos de galo. Então, aquelas pessoas mais antigas que olham para o céu e dizem o seguinte: opa, né, tem rabo de galo no céu, vai ter mudança no tempo, né? Elas estão corretíssimas. Por quê? Porque essas nuvens aí são o prenúncio da entrada de uma frente. Então, quando você tem a entrada de uma frente, você tem formando ali no céu essas nuvens do tipo cirrus. E um detalhe que elas não provocam precipitação. As nuvens do tipo cirrocúmulos, então notem que elas são semelhantes a escamas, né? Lembram a lã de carneiro, areia da praia, popularmente são conhecidas como carneirinhos, né? Então, no popular aí são os carneirinhos, e são formadas também por cristais de gelo e não formam sombra. Então, da mesma forma, né? Prefixo aí, cirro, nuvens altas. Fechando aí essa primeira parte, cirrostratus, é um véu tênue esbranquiçado, não cobre totalmente o contorno do Sol ou da Lua, então eles acabam formando o halo, tá? Lembrando que o halo é aquele contorno ao redor do Sol ou ao redor da Lua, provocado pela dispersão da luz, e que você tem essa formação do halo quando esses cristais de gelo estão em suspensão. Então, ocorre a passagem da luz por esses cristais de gelo, ocorre a dispersão e ocorre a formação daquele contorno no Sol ou na Lua, tá? E também indicam aí a aproximação de uma frente. Altocúmulos, agora sim, pessoal, alto. O alto são nuvens o quê, pessoal? Médias. Médias, né? Então, altocúmulos estão aí, flocos maiores, brancos e acinzentados, com partes sombreadas. As suas bordas podem se unir em função da sua proximidade e são popularmente conhecidas como carneirões. Tá? Altoestratos, continuamos aí nas nuvens médias. Altoestratos, véu espesso de cor cinzenta ou azulada. Essas nuvens são associadas, então, às frentes de massas de ar. Estratocúmulos, e aqui é uma importante para vocês guardarem, né? Então, a cirrus é uma nuvem importante e a estratocúmulos aqui também, porque são grandes bolas ou rolos de nuvens e que frequentemente cobrem o céu. Então, é o mais frequente tipo de nuvem a aparecer no céu. Então, estratocúmulos.
Nimboestratos. Olha aí, pessoal. E agora? O que a gente tem? Nimboestratos. Nimboestratos, pessoal. O que vocês acham? Altas, médias ou baixas? Vamos voltar para vocês colarem aqui, olha lá. Baixas. Ah, baixas, isso aí, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Nimboestratos forma, então, essa camada espessa, amorfe de coloração cinza escuro, né? É uma nuvem de chuva leve e contínua. Então, quando você tem aquela garoazinha, aquela chuva mais leve, né? Ela pode estar sendo provocada por uma nimboestratos. As estratos são nuvens baixas semelhantes ao nevoeiro, porém não chegam a tocar o solo. Então, você tem a nuvem stratus, aquela que não está tocando o solo. Se ela tocar o solo, se a altura da base dela for igual a zero, você tem um nevoeiro. E ela pode também provocar chuviscos, então chuva leve. Cúmulos. A nuvem cúmulos já são aquelas nuvens que eu falei para vocês que têm desenvolvimento vertical. Nesse caso aí, nuvens espessas, né? A base mais ou menos horizontal e a parte superior pode apresentar uma forma de torre, de montanha. E existem vários gêneros aí. Então, você diferencia, né? Cúmulos úmiles, que indica bom tempo, que possui pequeno desenvolvimento vertical, cúmulos congestos, que é forma de torre, cúmulos fractos, né? Também indica bom tempo, só que foram fragmentadas pelo vento. E nós temos aí a cumulonimbus, que é aquela que é a única que apresenta fenômenos elétricos, né? São massas de nuvem com grande desenvolvimento vertical, então vocês notam aí, né, o desenvolvimento vertical dela, né? E na parte superior, né, ela tem essa textura aqui mais fibrosa, né, que pode se espalhar aqui formando como se fosse uma bigorna. Então essas nuvens aqui elas provocam tempestade, tá? Tempestades mais intensas, né? Quantidade de chuva maior, né? Nesse tipo de nuvem que eu falei para vocês, que a velocidade do vento aqui internamente, né, é interessante de ser analisada. A altura de uma nuvem é considerada, a altura da base de uma nuvem é considerada a distância vertical entre a superfície do solo e a base da nuvem. Ela pode ser determinada, então, através, por meio de balões ou radiosondas, ou estimada matematicamente. Para ser estimada matematicamente, o que a gente considera? Considera que o ar decresce a temperatura do ar decresce a razão de 1 grau Celsius a cada 100 metros, e que a temperatura do ponto de orvalho decresce a razão de 0,2 graus Celsius a cada 100 metros. O que vai acontecer? Se a temperatura do ar decresce mais rapidamente, vai chegar um momento que a temperatura do ar vai ser igual à temperatura do ponto de orvalho. E nesse momento, você tem a formação da base da nuvem. Nesse momento, começa a ter a condensação. Então, se você fizer essa equação, e isso tem no material que eu passei para vocês, que está disponibilizado lá na UFPR Virtual, se você igualar o ponto de orvalho a uma determinada altura, altura H, e a temperatura do ar a uma determinada altura H, vocês vão ver que você vai chegar a essa relação aqui, que a altura da base das nuvens é igual a 125, que multiplica a temperatura do ar no solo, menos a temperatura do ponto de orvalho no solo, né? Então, se nós determinarmos a temperatura do ar, onde a gente está agora, e o ponto de orvalho, onde a gente está agora, e colocar nessa fórmula aí, a gente consegue determinar qual que vai ser a altura da base das nuvens. Bom, isso daqui depois tem alguns exercícios para vocês determinarem, né? Então, são dadas algumas condições ali, algumas condições ambientais, para vocês determinarem a altura da base das nuvens.
né? Lembre-se que essa altura da base das nuvens, né, ela pode ser igual a zero, e nesse caso você tem a formação de nevoeiro. Professor, Oi, o nevoeiro é o mesmo que neblina, no caso? isso, mesma coisa, Ah, né? tá. É o nome popular, né? Nevoeiro, né? Neblina, tá? Na realidade é uma nuvem que está tocando o sol, né? Uma nuvem, né? A característica é uma nuvem do tipo stratus ali, só que daí ao invés da gente falar em nuvem, a gente fala em nevoeiro ou neblina, tá bom? Variação anual da nebulosidade. A nebulosidade, o que que ela é? É uma fração do céu que se apresenta coberta por nuvens no momento da observação. Então, né, se eu perguntasse para vocês aqui, qual que é a forma que a gente tem de determinar a nebulosidade? A nebulosidade, ela é determinada visualmente. Então, a pessoa que está responsável pela, pela estação meteorológica, ela vai chegar lá, vai olhar qual que foi a temperatura máxima, qual que foi a temperatura mínima, né? Qual que é a temperatura do bulbo seco, qual que é a temperatura do bulbo úmido, quanto que você teve de precipitação. Ela faz, né? Ela observa uma série de variáveis e ela vai olhar para o céu, né? Então, visualmente, e ela vai observar qual que é, né? a, a, a porcentagem de céu que está encoberto. Então, visualmente, ela vai fazer tanto essa anotação como a visibilidade. Então, em uma estação meteorológica, você tem pontos que podem ser observados e essas distâncias são conhecidas. Então, digamos que eu tenha lá um prédio que fica a 5 quilômetros. Opa, se eu estou conseguindo visualizar aquele prédio, né, a visibilidade é de 5 quilômetros. Né? Ah, eu não estou conseguindo visualizar uma construção que tenha 3 quilômetros. Então, a visibilidade está menor do que 3 quilômetros. Tá? Então, você olha, o observador vai olhar para o céu e vai ver, né, a porcentagem de cobertura que você tem do céu. Esse curso anual da nebulosidade, ele não é regular. Então, notem aqui, né, tá sendo apresentado aqui a nebulosidade média mensal, máxima e mínima, e anual, né, em 5 estados brasileiros, em décimos de céu encoberto. O máximo que vai chegar aqui, né, é 8. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O Pará, por exemplo, você tem a nebulosidade máxima, né, atingida no mês de março, né? E mínima 4,2 no mês de agosto. Essa nebulosidade, essa cobertura do céu, influencia, claro, nas nossas atividades. Então, por exemplo, vamos pegar o Pará, ali, o estado do Pará como exemplo, né? A ilha de Marajó, a gente tem dificuldade de conseguir imagens de satélite dela, porque geralmente ela está com nebulosidade. Então, a nebulosidade ela vai interferir nesse aspecto aí, tá bom? Então, vocês observam que ocorre uma variação aí ao longo do ano, né? Né? Então, você tem aí a amplitude, né? Amplitude variando 3,8, no caso do Pará que eu falei para vocês, né? E a média, que seria de 6,3, que seria a máxima, né, nesses estados aqui que eu estou mostrando. A média anual, então, da nebulosidade varia pouco no Brasil. Então, ocorre uma tendência de redução da nebulosidade média mensal máxima com aumento da latitude. Então, se a gente for voltar ali no Rio Grande do Sul, né, você nota que o Rio Grande do Sul aqui, né, a nebulosidade média anual aqui baixou, né, a máxima baixou aqui em relação ao estado do Pará.
E ocorre uma tendência de redução da amplitude anual com o aumento da latitude. Então, você saiu do Pará com latitudes menores, uma latitude menor, e foi até o Rio Grande do Sul com uma latitude maior, né? Então, reduzindo, então, tanto a amplitude anual como a média mensal máxima. Precipitação atmosférica. A precipitação atmosférica, como eu falei para vocês, é o resultado de um estado avançado da condensação. Então, você tem a condensação, quando essa nuvem está com uma quantidade muito grande de gotículas de água, né, ocorre a condensação. Então, ocorre quando uma nuvem não pode mais suportar o excesso de umidade condensada. Então, essa umidade ela pode precipitar sob a forma líquida ou sólida. Então, o que acontece aqui? Só para vocês observarem, nessa primeira fase, né, a gente tem aqui um gráficozinho de temperatura aqui, em função da altitude para um determinado local, né? E o que a gente tem? Numa primeira fase, você tem o ar, somente o ar. À medida que eu tenho, digamos, essa temperatura diminuindo, né, em função da altitude, o que vai acontecendo? Esse ar aqui, a pressão real de vapor de água vai se tornando pressão máxima. Então, aqui eu só tenho o ar. Nesse ponto aqui, nesse ponto azão, ocorre a condensação. Então, a partir daqui, eu já vou ter a condensação, a nuvem, e eu já posso ter chuva. Notem que o ângulo aqui de inclinação, ele muda. Por que esse ângulo de inclinação, ele muda? Por causa, né, da questão de liberação de energia, né? Porque você tem uma diferença aqui daí já do calor específico, né? Ar e aqui água. Aqui nessa fase, daí você vai subindo, né? E vai chegar um momento que você tem temperatura zero. Na temperatura zero, em toda essa faixa aqui, eu tenho essa etapa aqui chamada de Saraiva, né? Essa fase Saraiva, que eu posso ter a precipitação em forma de sólido. Daí vai depender do tamanho desse sólido, né? Pode ser pequeno, granizo, pode ser maior, Saraiva. Chegando no ponto C, né, e daqui para cá, eu tenho a formação da neve, né? Essa formação da neve, ela se dá por um processo diferente, onde você tem a formação dos flocos, certo? A classificação dos elementos condensados. Então, quando eu tenho a condensação, eu posso ter chuva, que são gotículas visivelmente separadas, com diâmetro mínimo aí de 0,5 milímetros. Chuvisco, com gotas pequenas, menor do que 0,5 milímetros. Essas são aquelas que parecem flutuar no ar, né? Que vão te molhando ali, você nem sente, né? É o chuvisco. Granizo, já diâmetros entre 2 e 5 milímetros, aí você já tem sólido, né, o sólido precipitando, e saraiva, diâmetros entre 5 e 50 milímetros ou mais até. Então, aquelas bolas de gelo, né, que precipitam, né, e causam aí, né, desde o granizo, desde a chuva, na realidade, chuvas muito intensas já causam prejuízos, alagamentos, né, o granizo já, né, danos às construções, aos veículos, né, e saraiva, mais ainda, em função do tamanho desse gelo que cai. E a neve, então, a precipitação se dá em forma de flocos. Um detalhe aí, a chuva, né? A gente vai ver aqui para frente que a chuva, vou voltar aqui rapidinho, essa chuva ela vai ser medida com um equipamento chamado pluviômetro, né? O pluviômetro, a chuva vai caindo aqui dentro, né? E você vai ter ali um volume de água precipitada, né? No caso de neve, o que acontece? Você tem uma régua que você mede a altura dessa neve.
Então, você vai, nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam essa régua para dizer o seguinte, ó, a altura de neve foi de 10 centímetros, a altura de neve foi de 20 centímetros, tá bom? Classificação das chuvas segundo a origem, então a gente pode ter chuvas, são chamadas chuvas de convecção, essas chuvas ocorrem na região, na zona tropical e subtropical, são conhecidas como chuvas de verão e geralmente apresentam efeitos nocivos. Por quê? Porque elas são intensas, né? Como que essas chuvas de convecção elas se formam? O próprio nome já diz, convecção. Então, você tem a massa de ar ela se eleva rapidamente, ao se elevar rapidamente, a pressão real de vapor de água se torna a pressão máxima, ocorre a condensação e, na sequência, a precipitação. Então, a precipitação mais intensa. Chuvas orográficas ou de relevo. Essas chuvas orográficas ou de relevo se dão em função, né, e o próprio nome já diz, né, em função do relevo. Então, o que que você tem? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para frente, não, mas lá no material que eu passo para vocês tem uma figurinha assim, ó, né, que mostra, que representa aí a Serra do Mar. Então, aqui você tem o Oceano Atlântico, né, quando os ventos sopram do Oceano Atlântico aqui, né, os ventos no sentido do continente, né, então, quando a gente tem vento leste, o que que acontece? Você tem essa região aqui, que é chamada de Barlavento, e a outra região aqui da encosta, que é chamada de Sotavento. Essa massa de ar que vem, ela vem, pelo fato de estar ali sobre o Oceano Atlântico, ela vem mais aquecida e vem com bastante umidade. Como ela está mais aquecida, a tendência dela é de subir. Quando ela sobe, ela atinge a pressão máxima de vapor de água e acaba ocorrendo aqui, na face leste da montanha, precipitação. Então, a face leste acaba sendo mais úmida, né? E depois aqui essa nuvem passa já com uma quantidade menor de umidade, até pode chover aqui na face oeste, mas menos, né? Então, acaba sendo que essa face ela fica mais úmida do que essa face mais seca. Esse efeito, né, de ser mais úmido de um lado e menos úmido do outro, é chamado de efeito Foehn. Então, quando vocês forem fazer um trabalho em uma montanha, por exemplo, lembrem-se disso, que um dos fatores que pode influenciar é a questão da chuva orográfica ou chuva de relevo, né? E o efeito Foehn vai fazer com que em um lado dessa montanha você tenha maior umidade e do outro lado menos umidade. Claro que isso depende da região, depende das características desse relevo, né, dessa montanha, né, se são montanhas mais íngremes ou menos íngremes, mas é interessante que vocês levem em consideração esse possível gradiente. E chuvas ciclônicas, ou chamadas chuvas de frente, né, são aquelas que eu mostrei para vocês, né, são ventos ascendentes, né, que formam aí amplas zonas de chuva. Então, quando você tem a entrada de uma frente, você pode, né, tem aí as chuvas ciclônicas, ou também chamadas chuvas de frente. Estão associadas, então, a uma frente. Frente fria, frente quente. Quando se fala em precipitação pluviométrica, então a gente tem aí a pluviometria. Metria significa medida, pluvio, chuva, tá? Medição da precipitação. Então, essa pluviometria tem por objetivo obter a espessura da camada de água precipitada sobre determinada superfície. Então, o que eu quero determinar é isso daqui, ó. Eu tenho uma superfície, digamos, de 1 metro por 1 metro. E eu tenho aqui precipitado sobre essa superfície de 1 metro
por 1 metro, uma lâmina de água de 1 milímetro, por exemplo. Isso corresponde a quanto, pessoal? Né? Boa pergunta, né? Então, se eu pego 1 metro por 1 metro e eu jogo aqui 1 milímetro de lâmina de água, isso corresponde a quanto de volume? Então, vamos lá. Volume é igual a quem? Área da base, 1 vezes 1, vezes a altura. Então, 1 vezes 1, vezes 1 milímetro. Ele vai ficar 0,001 metro. Não é isso? É isso ou não é isso, pessoal? Estão me acompanhando aí? Sim. É isso. Sim? Então tá bom. Estou falando certo? Acho que sim. Acho que sim? Então tá bom. Então, olha lá. Ó. Volume, o que que é? A área da base vezes a altura, né? Tá? No caso aí dessa figura geométrica. Às vezes você tem lá que tem que multiplicar por 1/3, né? Quando a figura é pontuda e tal. Mas nesse caso aqui, a área da base vezes a altura. Então, você tem ali 1 vezes 1 vezes 0,001. O que que é esse 0,001? É o 1 milímetro transformado para metro. Então, o volume de água que eu tenho aí é igual a 0,001, o quê? Metro cúbico. Eu multipliquei metro vezes metro vezes metro. Tá? Aí você pensa, tá, mas isso daí representa quanto no final das contas? Então, você sabe que 1 metro cúbico corresponde a quantos litros? Quem sabe? 1000. 1000, muito bem. Né? Então, aqui eu tenho 1000 litros. Olha que letra bonita, pessoal, que eu estou fazendo aqui. 1000 litros. E aqui eu vou ter X. Então, esse meu X aí vai ser igual a 1 litro. Então, quando eu falo que choveu 1 milímetro, significa que em cada metro quadrado, né, caiu, né, precipitou 1 litro de água. Então, notem que é bastante. Tá? Então, 1 litro de água por metro quadrado. Então, não esqueçam, pessoal, isso. Precipitou 1 milímetro, significa o quê? Significa 1 litro por metro quadrado. Precipitou 10 milímetros, significa o quê? 10 litros por metro quadrado. O total precipitado, ele vai ser relacionado a um determinado tempo. Então, às vezes eu quero saber o seguinte, digamos, nas estações convencionais é assim, quanto que precipitou no dia? Ah, no dia precipitou 5 milímetros. Daí você já sabe que 5 milímetros significa 5 litros por metro quadrado. Mas com o refinamento de alguns equipamentos, aí hoje a gente pode determinar a cada minuto quanto que está chovendo, né? A cada meia hora. Né? Então, dependendo da estação meteorológica ali, automática que você tem, você pode definir um período menor. Quais são os aparelhos que vão determinar a precipitação? O pluviômetro, metro medida plúvio chuva, né? Então, é aquele que vai armazenar toda a chuva e em um determinado período você vai lá ver qual que foi o volume que você tem armazenado. E o pluviógrafo, que vai registrar continuamente a quantidade de chuva. A altura da precipitação, dada em milímetro, que é aquela que eu falei para vocês, de 1 milímetro, por exemplo, vai ser igual a 10 vezes o volume da água captada em mililitro, dividido pela área da superfície coletora em centímetro quadrado. Então, o que que eu tenho aqui? Quando você está em uma estação convencional, você vai ter lá o pluviômetro, que eu já vou mostrar para vocês, né? E o pluviômetro vai armazenar uma determinada quantidade de água aqui. Eu vou chegar, depois de um dia aqui,
vou esvaziar esse volume de água em uma proveta e eu vou ter ali um volume. Eu vou ter um volume de água captada. Eu vou saber qual que é a minha área da superfície coletora. A minha área é essa daqui, ó. Como que eu defino essa área? Essa área vai ser igual a π vezes r ao quadrado, que é a área de uma circunferência. Então, eu tendo a minha área da superfície coletora e eu tendo o meu volume de água captada por dia, eu tenho como determinar a altura da precipitação. Tá? Algumas provetas dessas aqui, elas já vêm graduadas aqui, dando a altura. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um pluviômetro, que a área coletora é de 200 centímetros quadrados, por exemplo, tá? Eu tenho, né, uma proveta específica para essa condição. Então, essa proveta aqui vai estar escrito aqui, né, para uma área coletora de 200 centímetros quadrados. E daí ele já vai te dar qual que é a altura. Então, a escala dele aqui já te dá a altura precipitada, tá? Mas lembrando, tem que ser utilizado para o pluviômetro correspondente, com a área coletora correspondente. Então, aqui tem um pluviômetro. O pluviômetro, o que vai acontecer? Ele vai acumular a água aqui dentro, né? E aqui embaixo você tem uma torneira. Então, você abre essa torneira, coloca aqui, né, a proveta, e você vai ter o volume de água que foi precipitado. Detalhe, esse pluviômetro aqui não pode ter obstáculos a 45 graus. Caso contrário, você vai ter uma interferência na chuva que está precipitando. Tá? Então, a 45 graus aqui ao redor dele, né? Ah, eu tenho uma árvore aqui, não pode ter, né? Porque senão vai ter interferência, né, quando a chuva vier daquele sentido. Tá? A não ser que você queira determinar isso, né? Então, às vezes, alguns estudos querem determinar exatamente isso, né? Por exemplo, eu tenho lá uma floresta, tá? Aqui eu tenho a floresta, e eu quero determinar para essa floresta quanto que chove aqui dentro, né? Então, eu posso colocar um pluviômetro lá dentro, posso colocar um pluviômetro aqui, ó, na beirada dessa floresta, para ver na bordadura quanto que está chovendo. Eu posso colocar um bem distante, né? Onde você não tem lá a interferência, né, dos 45 graus aqui. Então, eu vou ter lá fora quanto que está chovendo, aqui na bordadura e lá dentro. Então, a diferença entre lá fora e aqui dentro vai ser o quê? A chuva que está sendo precipitada e que está sendo, digamos, interceptada pela copa das árvores e que está escorrendo pelo tronco, né? Então, a gente tem o escoamento de tronco e a gente tem parte que está sendo interceptada pela copa das árvores. Algumas pesquisas, além do pluviômetro, colocam aqui na casca das árvores uma canaleta para ver quanto que está tendo de escoamento de tronco. Então, você tem, digamos, lá fora você teve 20 milímetros e aqui dentro você teve 10 milímetros. E aqui de escoamento de tronco você teve 3 milímetros. Então, por diferença, você sabe que a copa das árvores interceptou 7 milímetros. Tá bom? Níveis de chuva. Então, as chuvas elas são classificadas como leve, moderada ou forte. Então, a leve, o que é? Quando a média horária de acumulação no pluviômetro é menor do que 2,5 milímetros. A moderada, quando a média horária de acumulação no pluviômetro estiver entre 2,5 e 7,5.
e a forte quando a média horária de acumulação estiver acima de 7,5 milímetros. Tá? Existe a possibilidade da gente provocar uma precipitação. Nesse caso, né, para estimular aí a precipitação, as nuvens elas podem ser semeadas com gelo seco, com iodeto de prata ou partículas de sal. Obviamente que para você provocar chuva, você tem que ter nuvem. E não servem as nuvens altas da família cirrus. Então, essas não podem ser utilizadas para a produção de precipitação artificial. Quando que a gente utiliza a precipitação artificial? Primeiro caso, quando você tem a previsão de chuva de granizo, por exemplo, e que essa chuva de granizo ela vai afetar uma cultura agrícola, causando muito prejuízo. Então, por exemplo, imaginem o estado de Santa Catarina, você tem lá plantio de uva, né? Os parreirais, e você tem a previsão ali de uma chegada, né, de uma nuvem, de uma tempestade, que você vai ter a queda de granizo. O que os agricultores fazem? Eles semeiam a nuvem antes, né, de você ter a formação do granizo. Então, você, antes da cultura agrícola, você vai ter precipitação às vezes intensa, mas sem a queda de granizo. Então, você se antecipou àquele fenômeno que seria um fenômeno mais extremo. Você pode, um segundo caso, você pode também semear as nuvens para melhorar a qualidade do ar. Então, quando você tem um período de seca, ou você tem muita emissão de poluentes na atmosfera, a qualidade do ar, ela diminui bastante. Em função disso, né, e tendo nuvem, você pode semear essas nuvens para que aquele material particulado que provoca, então, uma queda na qualidade do ar, ele precipite junto com a chuva. Tá? Então, você, né, faz com que esse material ele saia da atmosfera, melhorando, então, a qualidade daquele ambiente. E o terceiro caso, que foi utilizado, inclusive, recentemente pela Sanepar aí no Paraná, é a questão da precipitação para aumentar a quantidade de água nos mananciais. Então, a Sanepar, né, para você semear as nuvens, você pode utilizar aviões, você pode utilizar, né, lançadores, né, lançar esse material nas nuvens, né, como se fossem, existem pequenos foguetes também, né, que sobem e eles liberam essas substâncias. E a Sanepar utilizou recentemente, para aumentar um pouco a quantidade de água nos mananciais, aumentar a disponibilidade de água, a semeadura de nuvens, então, nesses locais onde você tem os mananciais. Tá? Então, aqui lembrando para vocês a precipitação, né? A questão da precipitação atmosférica. Então, você tem as isoietas. O que são isoietas? São pontos aqui, ó, né? Onde você tem a mesma precipitação. Então, essas linhas, onde todos os pontos dessa linha têm a mesma precipitação, são chamadas de isoietas. Notem que existe aí uma variação. Nesse caso aqui, eu estou falando de precipitação anual. Então, você tem uma variação da precipitação anual no Brasil. Então, notem aqui toda essa região aqui, digamos, do semiárido, você tem uma precipitação menor. E aqui na região norte, né, ou noroeste do Brasil aqui, você já tem uma precipitação bem maior. Né, uma precipitação aí que passa dos 3.300 milímetros. Em Curitiba, na nossa região aí, ela está em torno de
1.500 milímetros por ano. Né? Agora, pergunta para vocês: é importante eu saber a precipitação anual e somente a precipitação anual? Ou é interessante eu saber a precipitação mensal também? E por quê? Aí eu quero ouvir um pouquinho vocês. Por que vocês acham? Se é importante medir anual também? Isso. Quer dizer, A mensal. anual eu estou mostrando aí para vocês. Mas é importante eu ter a precipitação mensal, precipitação diária. E por quê? Na área florestal, vamos tentar puxar para a área florestal agora. Acho que porque a anual ela pode variar muito, daí se fosse a mensal ou a diária, daí não iria variar tanto. Né? E também para o estudo, no caso da área florestal, né? É isso. É só vocês pensarem no seguinte: imagina que vocês estão trabalhando numa área, numa empresa florestal. Vocês se formaram, estão trabalhando numa área florestal. Tá? O que vai acontecer? Um dia está bem seco. É bom de plantar muda num dia bem seco? Acho que não. Acho que não, né? A plantinha não vai gostar muito, né? Então, assim, é importante eu saber quanto que está chovendo por dia. Muita gente fala o seguinte, que para o pessoal da silvicultura é uma alegria quando chove. E para o pessoal da indústria é uma tristeza quando chove. Né? Porque o que acontece? Quando chove, o pessoal da silvicultura pode plantar. Né? Mas o pessoal da colheita não pode colher. Então, falta madeira, pode faltar madeira na indústria. Tá? Então, é importante você saber quanto que está chovendo por dia. As atividades florestais, elas são muito dependentes dessa questão da precipitação. Vocês vão estudar mais para frente a questão dos incêndios florestais, vocês vão ver lá com o professor Batista, calcular, por exemplo, o índice de perigo de incêndio. O que o índice de perigo de incêndio me dá? Né? Ele me dá a possibilidade de que naquele dia ocorra incêndio florestal. Então, e isso está, né, no índice lá, uma das variáveis que se utiliza é a questão da precipitação. Para vocês terem uma ideia, quando chove mais do que 13 milímetros, o perigo de incêndio é igual a zero. Então, quer dizer que naquele dia, né, a equipe de combate ela é desmobilizada, aquela pessoa que estaria numa torre de incêndio observando se há ou não incêndio, ela não precisa ficar lá. Então, uma série de atividades que vão influenciar, inclusive, a questão econômica. Então, é importante você saber, né, o que a gente chama de, né, climograma. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. O climograma, o que que é? Quanto que chove, né? Então, aqui, por exemplo, você pega Curitiba, o que que acontece? Janeiro, fevereiro, março, chove mais, né? Aí depois vai diminuindo. Aí aqui, ops, aqui no meio do ano vai chover menos. E depois, aumenta de novo a precipitação, não é isso? Tá? Então, você tem esse comportamento aí da precipitação ao longo do ano. Só que, junto com isso, né, em um climograma, eu apresento também a temperatura aqui. Tá? Então, é bacana a gente ver que chove mais no começo do ano, depois chove menos, depois aumenta de novo. Então, quando que eu tenho perigo de incêndio? Eu tenho perigo de incêndio, por exemplo, aqui. Ó. Aqui é mais complicadinho. Né? Que, inclusive, lá na frente vocês vão ver que é chamada de estação normal de perigo de incêndios. Então, quando chove bastante, tem perigo de incêndio? Né? Pode até ter, né? Mas vai ser menor do que aqui. Né? Às vezes, dentro de um mês, você pega lá o mês de dezembro. Opa, o mês de dezembro choveu igual todos os dias? Não. Às vezes você vai ter chuva, às vezes você não vai ter chuva. E às vezes você vai ter um períodozinho ali de estiagem ali dentro daquele mês, onde volta a ter perigo de incêndio.
Então, é bacana vocês observarem que tudo isso daqui, a gente tem planejamento baseado em cima disso. Então, por exemplo, vamos mudar um pouquinho, né, continuar falando de incêndio, mas pegando uma outra área. Educação ambiental. A educação ambiental relacionada a incêndio é feito antes desse período que é mais crítico, né, para que você tenha eficiência nessa educação ambiental. Avisar a população de que existe um perigo de incêndio. Os aceros, para que você tenha acesso a determinadas áreas, eles são realizados, a manutenção deles é realizada antes. O treinamento, por exemplo, de brigada de incêndio é feito antes, para que quando chegue aqui essa época, eles estejam preparados, né? Aqui no final do ano, o que o pessoal vai fazer? Depois que passou o perigo, eles vão fazer uma avaliação de tudo que foi feito. O que deu certo, o que deu errado, para melhorar para o ano seguinte. Então, eu estou pegando aqui como exemplo uma atividade só, que é a questão de incêndios florestais. Mas vocês vão ver que essas variáveis meteorológicas, como eu mostrei para vocês lá na primeira aula, elas vão influenciar na atividade de colheita, na atividade de plantio, na atividade de poda, né? Então, muitas atividades florestais, elas têm essa relação, tá bom? Entenderam isso? Sim ou não? Alguma curiosidade aí? Sim? Tranquilo. Então tá. Não sei, acho que esse... Aí aqui, ó. Eu queria falar com vocês, né, só voltando um pouquinho. Vou voltar aqui para ficar mais fácil, né, para vocês enxergarem. Falei para vocês que esse daqui é o pluviômetro, né? Ele vai acumular aqui tudo, né, toda a água que precipitou, e depois você vai ver lá com a proveta. Mas eu posso ter o pluviógrafo, que ele vai registrando continuamente. No pluviógrafo, o que acontece? Eu tenho também essa entrada, né? Só que no pluviógrafo, essa entrada tem um funil aqui, tá? Então ele vai levar essa água que precipitou aqui por um tubo, né? E esse tubo, ele está acoplado aqui a um cilindro. E esse cilindro tem uma boinha aqui dentro, né? Então, quando cai a água aqui dentro, essa boia ela sobe, né? Quanto maior a quantidade de água que cair, mais essa boia sobe. E esse sistema aqui, ele está, digamos, relacionado a uma haste que vai registrando aqui em um cilindro, né, a maior ou menor quantidade. Tá? Então, esse cilindro é aquele que a gente dá a cordinha aqui, né? Então, choveu pouquinho, o que acontece? Essa haste, ela se eleva pouquinho. Choveu bastante, essa haste vai se elevar bastante. Então, você sabe a quantidade de chuva que está precipitando. Aí, depois, isso daqui sai, ele vem para um reservatório, para você ter o volume total, caso você precise. Tá bom? Só para vocês entenderem mais ou menos aqui, e de forma simplificada, o funcionamento de um pluviógrafo. Então, ele tem um cilindro, tem essa boia ali, e que vai indicar a quantidade que está precipitando a cada minuto ali, a cada hora. Tá bom? Então, vamos voltar lá para onde a gente estava, a questão do orvalho. O orvalho eu falei para vocês que é a condensação do vapor de água atmosférico sobre uma superfície sólida. Inicia-se e mantém-se quando a temperatura da superfície torna-se ou permanece igual ou inferior, então, igual ou inferior à temperatura do ponto de orvalho do ar adjacente. Então, é aquele exemplo que eu passei para vocês, pessoal. Vocês pegarem lá, né? Ah, eu tenho 20 graus Celsius. Para determinar a temperatura do ponto de orvalho, o que eu preciso, pessoal? Vamos ver se vocês lembram. Aqui eu tenho a temperatura do ar, né? Temperatura do bulbo seco. O que eu preciso mais para determinar a temperatura do ponto de orvalho? Umidade relativa? Isso, né? Então, quer dizer,
Com a umidade relativa, eu consigo determinar a temperatura do ponto de orvalho. Você podia falar também assim, eu preciso que você me dê a pressão real de vapor de água. Né? Com a pressão real de vapor de água, eu nem preciso fazer conta. Né? Eu vou direto na tabela 8, de forma inversa, e eu já tenho a temperatura do ponto de orvalho. Se eu tiver a umidade relativa, eu aplico a formulazinha lá, Ezinho sobre Ezão, vezes 100, e eu consigo achar o Ezinho. Então, se eu tenho a umidade relativa, o Ezão eu consigo aqui com a temperatura, eu acho o Ezinho, e com o Ezinho, usando lá na tabela 8, de forma inversa, eu acho a temperatura do ponto de orvalho. Digamos que eu fiz isso, e a minha temperatura do ponto de orvalho é de 8 graus Celsius. Tá? Então, 8 graus Celsius. Então, significa que se a temperatura chegar a 8 graus Celsius, a partir daqui, eu começo a ter a formação do orvalho. E esse orvalho vai ser maior ou menor em função dessa temperatura. Então, digamos que essa temperatura baixou até 1 grau Celsius, então eu tive uma formação, né, de bastante orvalho. Né? Agora, se eu tivesse essa temperatura baixando só até 5, né, eu teria a formação de menos orvalho. Tá? Então, comparando um com o outro. Tá? Menos com mais. Tá? Então, o orvalho é a quantidade, né? A quantidade de orvalho, então, vai ser medida por orvalhômetro ou orvalhógrafo. Esse aparelho, o orvalhômetro, orvalhógrafo, depois tem lá na UFPR Virtual para vocês verem, ele é como se fosse uma balança. Então, a água vai se depositar ali, quanto mais se depositar, maior vai ser, né, a quantidade de orvalho que condensou. Esse período, outra coisa que interessa bastante para a gente, é o período de molhamento. O período de molhamento significa o quê? Quanto tempo aquela umidade ficou sobre aquela folha. Então, esse período de molhamento é medido pelos registradores de molhamento superficial. Então, eles têm uma relação aí com doenças, principalmente, né, fungos, né, as doenças que vocês vão ver aí dos cultivos florestais, a doença está muito relacionada à umidade. E esse período maior de molhamento está, consequentemente, relacionado a essas doenças. E a geada? Então, eu falei para vocês que a geada é diferente, né? A geada é o depósito de gelo cristalino sobre superfícies expostas ao ar livre devido à sublimação. O que era sublimação, pessoal? Passagem do sólido para o gasoso, ou gasoso para o sólido. É isso. Então, nesse caso aí, né, você teria do vapor para o sólido, né, por sublimação, o vapor de água existente no ar adjacente. Né? Em função dessa Professor, passagem... Oi? tem uma pergunta. Qual a diferença entre gás e vapor? Essa é uma boa. Né? Na realidade, a gente fala do vapor de água. Né? O gás ele estaria mais para frente. Então, naquele gráfico que a gente fez aqui, ó, tá? Dependendo da temperatura e tal, você tem o gás aqui mais para frente. Tá bom? Ok. É muito em função da temperatura e da pressão. Tá? Então, daí você vai ter o gás ali. Tá? Mas, de uma forma geral, a gente fala do vapor aqui. Tá? A gente está um pouquinho antes. Tá bom? Então, devido à sublimação, então lembrando, né, que a sublimação você tem a passagem do vapor para o sólido. Né? Nesse caso, a gente está falando disso daqui. Tá? Da formação da geada. Exemplo de sólido para vapor, né, o que a gente teria? A naftalina. Né? Um bom exemplo aí de
de sublimação, né, ao contrário aí do sólido para o vapor, seria a naftalina, né? Então, aqui, do vapor para o sólido, você tem aí a formação da geada, e por isso que a gente fala de formação de geada e não precipitação de geada ou qualquer coisa assim, né? Em função dessa formação, ela vai acabar formando escamas, agulhas ou leques. Então, a característica da geada é a figura que ela forma. Então, às vezes, as pessoas confundem, como eu falei para vocês lá no comecinho, a geada com o orvalho congelado. O orvalho congelado, ele vai... então, aquela água, aquele orvalho que estava sobre a superfície, acaba congelando. Mas ele não forma escamas, agulhas ou leques. Ele fica naquela forma de gotas mesmo. Tá? Então, aquilo é um orvalho congelado, que é diferente o processo de formação de uma geada. A temperatura do ponto de orvalho, então, abaixo do ponto de congelamento da água, vai ter como consequência a formação de geada. Então, se você definiu o ponto de orvalho, e esse ponto de orvalho, por exemplo, é menos 2 graus Celsius, tá? Você vai ter, né, então aqui tem o meu ponto de orvalho, você vai ter a formação de geada. Se o meu ponto de orvalho é 5 graus Celsius, você vai ter a formação de orvalho. Entenderam isso? Então, se a temperatura for maior do que 0 graus Celsius, orvalho. Se for abaixo de 0 graus Celsius, geada. Aí vocês, muito inteligentemente, poderiam perguntar o seguinte: professor, mas às vezes, quando está ali muito próximo de 0 graus Celsius, a gente tem a formação de geada. Por que acontece isso? Eu diria para vocês o seguinte, que o abrigo meteorológico, ele fica a uma determinada altura do chão. Que vocês viram isso, eu mostrei a figurinha para vocês. E a temperatura, ela está sendo determinada aqui, ó. Mas quando a temperatura está sendo determinada aqui, ela é maior, né? Então, quando está aqui 0 graus Celsius, por exemplo, você vai ter a formação de geada. Por quê? Porque daqui até o solo, você tem ainda uma variação de temperatura. A temperatura aqui no solo vai ser menor ainda. Por isso, você tem a formação de geada. Então, às vezes, quando você tem lá, mas eu determinei, eu observei ali no CIMEPAR que a temperatura é de 1 grau Celsius. E tem a previsão de geada. Por que isso acontece? Por causa da altura onde é determinado a temperatura. Tá? Agora, se eu determinasse a temperatura aqui embaixo, né, então, conceitualmente, a gente considera isso daqui. Tá bom? Entenderam isso? Sim. Sim? Então, tá bom. Existe uma geada, né, que na realidade não é bem uma geada, uma formação de geada, mas o pessoal fala que é geada negra. A geada negra ela se forma quando o ponto de orvalho está abaixo da temperatura de congelamento da água. Então, está, por exemplo, a menos 2 graus Celsius, que é o exemplo que eu dei anteriormente, mas o ar está muito seco. Então, você não tem umidade no ar. O que acontece nesse caso? Nesse caso, ocorre o congelamento dos tecidos internos das plantas sem a formação do gelo. Então, você tem ali, logo embaixo da casca, você tem o câmbio, né? E ocorre o congelamento, por exemplo, do câmbio, né? E no ambiente você não observa a formação de geada. Né? Então, nesse caso, você pode até ter a morte ali de algumas plantas por causa desse congelamento, aquelas plantas mais com circunferência ali, né, na base dela menor, né? Mas não há formação de geada.
A temperatura da superfície pode tornar-se menor do que 0 graus Celsius, sem que atinja, então, o ponto de orvalho. Bom? A intensidade da geada ela é estimada pela temperatura mínima atingida na superfície do solo. Então, você sabe se a geada vai ser fraca, se vai ser forte, né? Com um termômetro que a gente coloca na superfície do posto meteorológico. Então, onde você tem ali o abrigo meteorológico, né? Quando está muito frio, o que que você faz? Você pega um termômetro de mínima e coloca ali no chão desse abrigo meteorológico. Ali você vai ter a chamada temperatura mínima de relva. Tá? Então, em função dessa temperatura mínima de relva, é que a gente vai ter estabelecido aí se aquela geada ela foi fraca ou ela foi forte. Tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Voltando aqui para conversar com vocês. Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Então, tá bom. Então, é o seguinte, pessoal. De novo, né? Vão ter lá os exercícios na UFPR virtual, para vocês se divertirem, né? Agora, vocês já sabem, né? Além de determinar o ponto de orvalho, né? E saber se está tendo formação de orvalho, se está tendo formação de geada, tá? Vocês têm como ter essa noção aí. Né? E os exercícios estão relacionados a isso, tá? Aí, qualquer dúvida que vocês tenham para resolver esses exercícios, só mandar no nosso grupo lá do WhatsApp. Tá bom? Tá bom. Então tá. Pessoal, bom restinho de semana para vocês. Cuidem-se bem, né? Bons estudos aí. E a gente fica à disposição, né, no WhatsApp, tá bom? Até semana que Obrigada. vem, então. Para você também, professor. Até semana que vem. Até Tchau. mais, então. Um abraço para vocês. Até. Tchau, tchau. Abraço, professor. Tchau, tchau.